O limite de Sn com n tendendo a mais infinito, para você não perder. Isso é o limite com n tendendo a mais infinito de quem? De 1 menos x elevado a n mais 1 sobre 1 menos x. Ora, o 1 menos x é negativo, porque o x é maior do que 1. Menos x é negativo. E quando o x tende a... Quando o n tende a mais infinito, qual é o limite de x elevado a n mais 1? Mais infinito. O limite da sequência geométrica é mais infinito se a razão, que é o x no caso, é maior do que 1. Então, qual é a conclusão? O numerador tem limite menos infinito, sendo o denominador negativo. Então, isso aqui dá quanto? Mais infinito. É um caso em que a série diverge, ó. A sua sequência de somas parciais diverge. Tá? Se, vamos pegar o caso, se o x é igual a menos 1, então Sn vai ser o quê? O que vai ser Sn? Se o x é igual a menos 1. Olha quem é Sn. É isso aqui, ó. Daí Sn, tá? Para todo n natural, n maior que ou igual a 2, Sn. Vale para n igual a 1 também, claro, né? Também vale para n igual a 1. Então, quem é o Sn? Ó, o Sn, observe, o Sn é 1 se o n é par. Se o n é par, porque vai ficar o quê? Se o S é igual a menos 1. Não. Se o n é par, não. Se o n é par, vai ficar o quê? Ficar 0, né? Tá certo? Porque... Não. É se o n é par, se o n é par, vai ficar... Ah, desculpa. Vamos lá. Se o n é par, o n mais 1 é ímpar. Tá certo? O n mais 1 é ímpar. E aí, quanto é que vai dar menos 1 elevado a n mais 1? Vai dar quanto? Como é que vai ficar esse termo? Não, você... olha quem é o Sn. O Sn, tá certo? Ele é 1 mais menos 1, mais 1, porque a sequência vai ficar, ó. Vamos pensar mais simples. Quem é o S1? Quem é? Quem é o S0? O S0 é quem? É 1. Quem é o S1? Quem é? É 0. Porque fica 1 mais menos 1. Quem é o S2? Quem é? 2 vai ser 1. Então, é 1 se o n é par. É par. E é quanto? E é 0 se o n é ímpar. Vê mais fácil. Exatamente o que você tem. Tá? Porque se o n é par, n mais 1 é ímpar, então vai ficar embaixo, vai ficar 2 e em cima vai ficar 2. Porque vai ficar, tá certo? Vai ficar 1 menos menos 1 e em cima vai ficar 1 menos menos 1. E se o n é ímpar? Se o n é ímpar, o n mais 1 é par. Aí menos 1 elevado a n mais 1 dá 1. Aí fica 1 menos 1 que dá 0. Tá certo? Então, nesse caso, você tem a sequência Sn igual a isso aqui. Logo, não existe um limite de Sn, porque Sn não é uma sequência de Cauchy. Tá? Logo, não existe o limite de Sn. Não existindo o limite de Sn, a série, o que acontece com ela? Ela diverge. Tá?
E outro caso, se o x é menor do que menos 1, se o x é menor do que menos 1, então você tem o seguinte, ó. Quem é o limite de Sn, n tendendo a mais infinito, n par. Quem é? Quem é o limite de Sn, n tendendo a mais infinito, mais n par. Vai dar quanto? Vai dar mais infinito. Sabe por quê? Porque se o n é par, n mais 1 é ímpar. Aí x elevado a n mais 1 tende a quê? A menos infinito. Tá certo? Dividido por 1 menos x, vamos ver aqui. Tá? Vamos analisar aqui, ó. É o limite de 1 menos x elevado a n mais 1 sobre 1 menos x. X menor que menos 1, x menor que menos, ó, o limite de Sn vai ser quanto? Só para não errar, porque eu sempre troco as bolas. Você tem isso e o limite de Sn com n tendendo a mais infinito, n ímpar. N ímpar. Então vamos ver, é só você analisar o seguinte. Se o x é menor do que menos 1, essa base é o quê? Essa base é base não, esse denominador é positivo, tá certo? O denominador é positivo. Mas se o n é par, tá bom? Se o n é par, n mais 1 é ímpar. Então, x elevado a n mais 1 tem limite menos infinito, porque o x, tá certo? O x é negativo. Então, o x é negativo menor do que menos 1. O módulo de x é maior do que 1. Então, isso aqui vai ter limite menos infinito. Com menos na frente, isso aqui vai ser quanto? Mais infinito. E esse limite aqui vai ser menos infinito. Porque se o n é ímpar, par, tá certo? Então, sendo par, o n mais 1 é par. Então, isso aqui tende a mais infinito. Com menos na frente, menos infinito. O denominador positivo, então você tem isso. Ou seja, a sequência, essa sequência Sn, ela não é limitada superiormente, nem inferiormente. Daí, a sequência de somas parciais não é o quê? Limitada superiormente, porque os termos de índice par estão crescendo, estourando, e os termos de índice ímpar estão crescendo, estourando, negativo, estão decrescendo, estão crescendo em módulo, mas por valores negativos, estão estourando, tá? Então ela não é limitada superiormente, nem o quê? Inferiormente. Logo, não existe o limite de Sn, como entendendo mais infinito. Não tem esse limite. Ou seja, a sequência de somas parciais, ela diverge. Isso para todo x diferente de 1. Para todo x diferente de 1, o que é que acontece? Se o x está entre menos 1 e 1, a sequência converge. Qual é o limite? 1 sobre 1 menos x. Se o x é menos 1, ela diverge. Se o x é
Faltou 1, qual é? Assim, se o x é maior do que 1, diverge, tá? Quer dizer, falta 1, mas o 1 é simples. O 1 é simples. O quê? Se o x é igual a 1, ixi, eu apaguei, ó. Tá aqui, não era para ter apagado aqui. Tá? Como é que estava aqui? Seja, só para botar, seja, como é, hein? Como é que estava? Esqueci. Vê aqui. Tudo bem. Agora, se o x, porque você tem só colocar aqui, você tem a sequência geométrica, xn, n maior ou igual a zero, você tem a sua sequência de somas parciais, Sn, n maior ou igual a zero, tá bom? E você tem o quê? E você tem a série geométrica, que é a série somatória de xi, i variando de zero a mais infinito. Tá sendo essa série, por definição, o limite da sequência de somas parciais. Tá? E dado x diferente de 1, você tem isso aqui. Tá? Você tem isso aqui. O Sn é isso. Agora falta o caso em que o x é 1. Ora, se o x é igual a 1, então, quem é o Sn? É 1 mais 1, porque todos os termos são iguais a 1. A série geométrica, a sequência geométrica é uma sequência constante igual a 1. E isso aqui é o n mais 1, porque é o termo. É o x elevado a 0, que é 1, x elevado a 1, x elevado a n. São n mais um termo. Daí o limite de Sn, com n tendendo a mais infinito, isso é igual a quê? É o limite com n tendendo a mais infinito de quem? De n mais 1, que é quanto? Mais infinito. Então, conclusão. Vamos botar a conclusão aqui. Conclusão. Tá? Conclusão. Tá? Conclusão. Para a série geométrica. Série geométrica. Conclusão. Somatória de i igual a zero a mais infinito de x elevado a i, ó, x elevado a i, a série geométrica, isso é igual a quê? É igual a 1 sobre quanto? 1 menos x, se o x está onde, hein? Se o x está entre menos 1 e 1. É o único caso em que a série converge. Isso aqui é o limite da sua sequência de somas parciais, tá? É o único caso em que a série converge. É igual a quê? A mais infinito, se o x é maior que ou igual a 1, e não existe, porque é um limite, né? Isso aqui é um limite, isso aqui é um limite. E não existe se o x é menor que ou igual a menos 1. Então, sintetizando, é isso aí. Tá? A série geométrica, o seu valor, porque quem é a série geométrica, nunca esqueça, a série é o limite da sequência de somas parciais da sequência que lhe gera. Tá? Bom, isso aqui, ó. Quem é isso aqui? Quem é? Somatória de xi e igual a 1, igual a 1 não, igual a 0 a mais infinito. É o limite com n tendendo a mais infinito de quem? De x elevado a 0, que é 1, mais x, mais quem? Mais xn. Ok? Isso aqui é quem?
é isso aqui. Isso aqui é a soma. É 1 mais x mais x2 mais xn mais e vai. Continuando, tá? Continuando. Ou seja, a soma de todos os termos, vamos falar assim, a soma de todos os termos da sequência geométrica dada por esse limite é igual a 1 sobre 1 menos x, se o x está entre menos 1 e 1, é igual a mais infinito se o x é maior que ou igual a 1, e não existe essa soma, não existe o limite, é um limite, se o x é menor que ou igual a menos 1. Qual é o único caso que ela converge? Aqui. Tá? Então que fique bem claro. Fique bem claro. Como é que se monta uma série? Primeiro eu preciso ter o quê? Uma sequência. Eu preciso ter uma sequência. Essa sequência, ela tem uma sequência de somas parciais. Sn, n maior ou igual a k. Onde, quem é cada Sn? Quem é? É a somatória de I igual a k até n do xi. Ou seja, é o xk mais o xk mais 1 até quem? Até o xn. A sequência gera a sua sequência de somas parciais e também gera uma série, que é a somatória, que é denotada assim, somatória de I igual a 0 a mais infinito do xi. E quem é isso? É o limite com n tendendo a mais infinito de quem? Da sequência de somas parciais. Não esqueça desse esqueminha, é isso que você precisa saber sobre a série. Ou seja, isso aqui quem é? É o xk, mais o xk mais 1, mais o xk mais 2, é a série, é a soma infinita, passando pelo xn e continua. Mas, Romildo, o que é uma soma infinita? É um limite. Está aqui, é um limite. É o limite da sequência de somas parciais. A soma é definida via um limite. Entendido? Entendido? Então, nesse caso, quem é esse limite aqui? Ou seja, quem é esse limite? É 1 sobre 1 menos x, se o x está entre menos 1 e 1. Só, é o único caso em que a série geométrica converge. Tirando isso, ela diverge. Sendo que é mais infinito se o x é maior que ou igual a 1, ou seja, o limite da sequência de somas parciais é mais infinito, esse limite é mais infinito, e esse limite não existe se o x é menor que ou igual a menos 1. Estamos entendidos? E não esqueça disso. Sequência gera uma série. Uma sequência associada a ela tem uma sequência de somas parciais. E quem é a série? É o limite da sequência de somas parciais que soma, é o limite da sequência de somas parciais da sequência que gera a série. Ok? É assim que se fala. Deixa eu passar a lista para vocês. Pronto, pode.